Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao curso de Cálculo A Revelando e Desvendando os seus segredos. Eu sou o professor Alessandro Bastos e nessa aula de hoje nós vamos ver Na última aula, nós trabalhamos o conceito de valor numérico e gráficos de uma função. E começamos a fazer alguns exercícios. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esses exercícios e vamos falar mais um pouco a respeito do domínio de uma função através do gráfico. Então, vocês poderiam me perguntar, professor, ok, mas quantos pontos, quantos valores numéricos eu preciso para determinar o gráfico de uma função? Quanto mais valores numéricos você conseguir, melhor, obviamente, né? O ideal é que no mínimo sejam 3. Um positivo, o 0 e o negativo. Porque aí vocês têm um comportamento tanto da parte positiva, tem um comportamento também da onde o gráfico vai cortar o eixo dos y, e tem um comportamento também da parte positiva. Mas o ideal é que você pegue pelo menos 2 valores negativos, o 0 e mais 2 valores positivos, para que você tenha um comportamento melhor e mais assertivo do gráfico desta função. Mas vamos lá. Então, digamos que nós tenhamos aqui a função f de x igual a x. E eu quero a f de 0. Então, basta substituir no lugar do x esse valor aqui e nós teremos o valor da função. Então, para f de x igual a 0, nós temos f de 0 igual a 0. Nós vamos ter, então, o ponto 0, 0, que é o ponto da origem. Né? Então, para x igual a 0, nós temos o y igual a 0. f de 1, como é que vai ficar? Bom, quando x é igual a 1, nós temos que essa função também será igual a 1. Então, a f de 1 será igual a 1. Basta substituir o 1 no lugar do meu x aqui. f de menos 1. Como é que vai ficar? f de menos 1 vai ser igual a menos 1 e a f de 2 igual a 2. Então, nós temos aqui a construção do nosso gráfico. Esse gráfico daqui, obviamente, vocês já conseguem reconhecer que é o gráfico de uma função afim, de uma função do primeiro grau. E, portanto, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma reta, uma linha reta. Né? Uma linha reta ascendente, porque o meu coeficiente angular é positivo, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Essa reta daqui, ela é conhecida também, a f de x igual a x, ela é conhecida também como a primeira bissetriz, porque ela corta os quadrantes ímpares, né? Lembrando, o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Né? Então, ela passa pelo primeiro e pelo terceiro quadrante, então ela é conhecida como a bissetriz ímpar ou a B13, já que passa pelo primeiro e pelo terceiro quadrante. Vamos ao próximo exemplo. Nesse próximo gráfico aqui, nós temos a função g de x igual a x ao quadrado. Como é que nós calculamos a g de 0? Substituindo no lugar do x por 0. Nós vamos ter 0 ao quadrado. Nós vamos ter que o g de 0 é igual a 0. Vamos ver a g de 1. Substituímos o x por 1. Nós vamos ter que g de 1 vai ser 1 ao quadrado. E, portanto, a g de 1 será igual a 1. G de menos 1. G de menos 1 nós vamos ter que vai ser menos 1 elevado ao quadrado. E, portanto, também vai ser igual a 1. E a g de 2, nós vamos ter que vai ser 2 elevado ao quadrado, e nós vamos ter que vai ser igual a 4. Marcando todos esses pontos, nós sabemos que a função de segundo grau ela tem como formato uma parábola, então nós vamos fazer o gráfico aqui de uma parábola. Então esse daqui é o gráfico da função g de x igual a x ao quadrado. Próximo exemplo. h de x igual a x ao cubo. Vamos fazer a h de 0. Então, no lugar do x, colocamos o 0. Então, vai ficar 0 elevado ao cubo. 0 elevado ao cubo, nós vamos ter que h de 0 vai ser igual a 0. h de 1. h de 1 vai ser 1 elevado ao cubo, que vai ser igual também a 1. h de menos 1. Nós vamos ter que vai ser menos 1 elevado ao cubo, que vai ser igual a menos
2. A h de 2 vai ser igual a 2 elevado ao cubo, que vai ser igual a 8. Bom, marcando todos esses pontos, nós temos que o comportamento da função será esse daqui. Então, nós vamos aqui com o comportamento dessa função. Esse é o comportamento da função cúbica. O comportamento da função quadrática é uma parábola. O comportamento da função cúbica é esse daqui. O comportamento da função do primeiro grau, função afim, é uma reta ascendente ou descendente. Né? Então, vamos desvendando um pouquinho a questão dos comportamentos dessas funções. Vamos lá, para o próximo exemplo. Temos agora t de x igual a x à quarta. Vamos calcular o t de zero. Basta colocar no lugar do x o zero. Então, nós vamos ter t de zero igual a 0 elevado à quarta. Então, nós vamos ter que t de zero é igual a 0. t de 1. O t de 1 nós vamos ter que vai ser 1 elevado à quarta, que vai ser igual a 1 também. Menos 1. Menos 1 nós vamos ter menos 1 elevado à quarta, que vai ser igual a 1 também. E o 2, nós vamos ter o t de 2, 2 elevado à quarta, que vai ser 16. Então, colocando todos esses valores, agora nós vamos ter o comportamento desta função. Observe que é muito parecido com o comportamento da função quadrática. Tá? É muito parecido com o comportamento da função quadrática ou da função x elevado à quarta potência. E agora nós temos essa função daí trabalhando um pouquinho com a questão de módulos. Né? Só lembrando, o módulo ele vai ser igual a x se x for maior ou igual que zero, e vai ser igual a menos x se x for menor que zero. Então vamos lá. 0,5, como é que vai ser? 0,5 é maior que zero, então isso aqui vai ser igual a x. Então nós vamos ter 0,5 será 0,5 mais o módulo de 0,5 sobre 0,5. 0,5 mais o módulo de 0,5 vai dar igual a 1. 1 dividido por meio vai dar 2. É aquela mesma situação que a gente pega 1 dividido por meio. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então a segunda é meio, que é 1 sobre 2. Nós vamos ter 1 vezes 2 sobre 1. Né? Mantendo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Isso aqui vai nos dar o resultado de 2. Tá? Vamos fazer a t de 1. Então, nós vamos ter aqui a t de 1, que vai ser igual a 1 mais módulo de 1 sobre 1. 1 mais módulo de 1, 2. Sobre 1, 2. Então, nós vamos ter que a t de 1 também será igual a 2. Vamos a t de menos 1 agora. A t de menos 1 nós vamos ter menos 1 mais módulo de menos 1 sobre menos 1. Menos 1 mais módulo de menos 1, 0. Sobre menos 1, 0. Então, nós temos que o t de menos 1 vai ser igual a 0. Vamos ao t de menos 2. T de menos 2 será igual a menos 2 mais módulo de menos 2 sobre menos 2. Menos 2 mais módulo de menos 2, 0. Sobre menos 2 também vai ser igual a 0. Então, nós temos aqui o quê? Vamos ter esse comportamento aqui. Então, para valores positivos, a minha função ela será igual a 2. Então, um valor constante aqui de 2. E para valores negativos, ela vai ser igual a 0. Ou seja, vai ser em cima exatamente do eixo x aqui. Então, esse daqui é o comportamento da minha função. Bem, agora nós vamos fazer estudo do domínio de uma função através do seu gráfico. Então, como é que nós vamos fazer esse estudo? Nós vamos sempre estar observando o eixo x. Quando a gente falar de domínio de uma função, nós estamos trabalhando com este eixo daqui, tá? Então, nós vamos ver se existe alguma restrição, ou seja, se existe alguma bolinha aberta para algum valor em relação a esse meu eixo daqui, que é o eixo x, tá? Ou se existe algum ponto ou algum intervalo no qual a minha função no meu eixo x não possui gráfico. Essa é a dica que eu dou para vocês. De vocês buscarem intervalos em que não tenha gráfico ou pontos que sejam bolinha aberta, para que a gente não tenha esse valor no nosso domínio. Mas vamos lá, então, determinar o domínio desta função daqui. Eu observo que essa minha função não tem nenhum ponto que tenha bolinha aberta. E ela continua indefinidamente para cima e ela continua indefinidamente para baixo. Ou seja, qualquer valor do meu domínio que eu coloque para essa função, eu terei gráfico dessa função daqui. A gente já observa, se eu coloquei aqui para vocês
a lei de formação dessa função, só para a gente começar, né, de forma tranquila, de forma facinho, e a gente já observa de que eu não tenho incógnita no denominador e nem tenho raiz de índice par envolvendo essa incógnita. Mas pelo próprio gráfico a gente observa que não tem nenhum ponto aberto nessa função. Como não tem nenhum ponto aberto nessa função, nós temos que esse domínio será igual ao conjunto dos números reais. Ou seja, qualquer valor que eu coloque real, eu terei resultado para essa minha função. Tá? Vamos ao próximo exemplo. Observem agora essa função daqui. Né? Eu tenho, então, uma parte toda negativa em x, ele chega aqui e vem aqui para baixo. Vamos traçar aqui uma pontilhada, uma reta pontilhada no 2 aqui. O que a gente observa? A gente observa que o gráfico ele chega bem próximo a 2, mas de que ele não toca o número 2. O que isso significa? Isso significa que esse valor para x igual a 2 aqui, ele não pertence ao meu domínio. Porém, qualquer outro valor de x aqui, eu tenho um gráfico da minha função. O único valor em que eu não tenho o gráfico da minha função é o valor de 2, porque ele chega bem próximo à minha função, mas ele não possui gráfico para esse valor de 2 aqui. Então, eu tenho o quê? Que o meu domínio vai ser todo o conjunto dos números reais, exceto este número 2. Como é que a gente faz para representar isso matematicamente? O domínio da f de x vai ser igual a r menos o valor que eu não tenho no meu domínio, que é o que? O valor 2. Então, a representação é essa daqui. O domínio da f de x vai ser igual a r menos o valor de 2. Vamos ao próximo exercício. Observem agora aqui essa função. Observe que eu tenho um gráfico apenas a partir de quanto? A partir deste valor daqui. Para valores menores do que ele, observe, eu não tenho nada aqui, eu não tenho gráfico dessa função para valores à esquerda desse valor daqui, que é o 3. Então, o meu domínio ele vai ser o quê? Ele vai ser para valores, ele só vai poder ter gráfico, ele só tem gráfico, né, para valores maiores do que 3. Para valores menores do que 3, eu não tenho gráfico. Então, como é que vai ser esse domínio daqui? Esse domínio ele vai ser do 3, né? Aqui colocamos aberto, mas poderia também ser fechado. Aqui não tem nenhuma especificação de bolinha aberta, então poderia ser fechado aqui também, né? No 3, tá? E mais infinito. Ou seja, ele vai ser a partir do 3 aqui, a gente tem o que? O gráfico dessa função. Antes do 3, a gente não possui gráfico para essa função, por isso o domínio dela vai ser igual a esse intervalo. Bom, agora nós temos essa funçãozinha aqui, coisa linda, né? Coisa linda, linda, linda. Observe que nós temos aqui várias situações, várias situações. Mas como é que nós vamos trabalhar? Eu disse a vocês que nós temos que observar o eixo x, né? Então, quando é que eu não vou ter um ponto na minha função? Quando em dois pontos dessa mesma função eu tiver bolinha aberta ou quando eu não tiver o gráfico da função naquele intervalo. Então vamos lá, olha só. Para este ponto daqui, eu tenho bolinha aberta aqui em cima, mas eu tenho bolinha fechada aqui embaixo. Então ele faz parte do meu domínio porque ele tem bolinha fechada. Neste ponto daqui, eu tenho bolinha aberta aqui em cima, mas eu tenho bolinha fechada. Então, ele faz parte do meu domínio. Aqui eu tenho bolinha fechada e bolinha aberta, então faz parte do domínio porque eu tenho bolinha fechada. Mas aqui neste ponto especificamente, eu tenho duas bolinhas abertas. Então, eu já sei que o valor de 6 para x igual a 6, eu não tenho gráfico nesta minha função. Por quê? Porque aqui é bolinha aberta e aqui também é bolinha aberta. Então, não tem valor quando eu digo que x é igual a 6 nessa minha função. Vamos ver se tem algum outro valor. Aqui eu tenho bolinha aberta, porém aqui eu tenho o quê? Bolinha fechada. Então, o domínio dessa função toda aqui, de todo esse comportamento, que é bem interessante o comportamento dessa função,
ele tem como domínio o quê? O domínio dessa função aqui, ele vai ser o conjunto dos números reais, exceto este valor daqui, que nós temos o quê? Bolinha aberta nos dois intervalos, nos dois pontos aqui, nos dois comportamentos da minha função. Então, a gente vai ter que o domínio vai ser real menos 6. Então, o domínio da f de x vai ser o conjunto dos números reais, exceto o valor de 6. Bom, e agora aqui? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Olha só. Mesma situação anterior. Tenta fazer isso daqui agora, pausa o vídeo e tenta responder qual é o domínio dessa função daqui com as informações que eu lhe dei na questão anterior. Pausa um pouquinho e aí a gente volta para ver se você conseguiu identificar o domínio dessa função. Pronto, agora que você pausou, vamos fazer o estudo da função. Observe que nesse ponto daqui nós temos bolinha aberta e bolinha aberta também. Então esse ponto ele já não faz parte do domínio, que seria o que? O menos 7. Vamos ver se tem um outro que também seja bolinha aberta e bolinha aberta. Aqui temos bolinha fechada, bolinha aberta, então não serve. Mas aqui no 5 eu tenho bolinha aberta e bolinha aberta de novo. Então eu tenho menos 7 e tenho o 5. Vamos ver se tem outro local. Não, não temos. Então nós teremos que o domínio dessa função é igual ao conjunto dos números reais menos o menos 7 e o 5. Vamos ao próximo exemplo. Agora aqui, observemos. Temos toda uma função aqui, ela chega bem próximo de um número, ela chega bem próximo de um número e faz outro comportamento. Que número é esse? Então, olha só, esse número aqui é o número 3. Né? Então, nós temos então que o domínio da função f de x vai ser igual ao conjunto dos números reais menos o 3. Vamos lá. Seguindo. Tenta fazer esse agora aqui. Dá uma pausa no vídeo de novo e tenta fazer esse para encontrar o domínio desta função. Beleza? Vamos lá, vamos ver se você acertou. Observe que ele chega bem próximo ao 2, mas ele não toca ao 2. Porém, eu não tenho valores também antes desse 2. Então, nós temos que o domínio desta função daqui, ele não vai ser apenas x diferente de 2. Ele vai ser o quê? X maior do que 2. Porque para valores maiores à direita de 2, eu tenho gráfico. Para valores à esquerda de 2, eu não possuo gráfico. Eu sei que pode parecer um pouco complicado essa questão de domínio de imagem através de gráfico. E imagem a gente ainda não falou ainda. A gente vai falar um pouquinho mais tarde, quando a gente falar de cálculo de imagem. E aí eu vou mostrar como é que calcula a imagem, como é que você verifica essa imagem, como é que você determina a imagem através dos gráficos, tá? Mas é questão de treino. Se você treinar bastante, você consegue. Caso você não tenha conseguido, volte os vídeos de novo dessa parte de gráfico, de determinação de domínio através de gráfico, e tente fazer os domínios pausando os vídeos e vendo como foi que eu fiz a análise de cada um deles, tá? Mas vamos continuar. Agora, pausa o vídeo e veja se você consegue identificar qual é o domínio dessa função. Observamos o quê? Observamos que a partir do 1 é que nós temos função. Antes do 1 nós não temos. Então o gráfico dessa função, o domínio dessa função vai ser x maior igual a 1. E agora? O que nós temos? Observe que chega bem próximo de 2, mas ele não toca ao 2. Chega muito próximo, mas não toca. Tá? Então, o domínio dessa função será r menos 2. E agora? Observamos que neste intervalo aqui, de menos 1 até 1, a gente não tem gráfico. Né? A gente não tem gráfico aqui nesse pedaço. Então, ele vai ser justamente esse intervalo. Como é que a gente coloca esse intervalo? Observe que o menos 1 faz parte da função e o 1 ele não faz parte da função, porque ele chega bem próximo, mas ele não toca o gráfico da função. E agora? Como ficaria
o domínio desta função. Observe que o zero ele chega bem próximo, mas ele não toca ao zero. Porém, também ele não tem valor, não tem gráfico nessa parte da função daqui. Então, seria apenas o quê? X maior do que zero. Esse é o meu domínio dessa função. Então, vamos ver agora o domínio dessa função daqui, como é que fica. Como é que vai ficar o domínio dessa função daqui? Então, nós temos aqui no zero, aberto em 0, aberto em 0, aberto também em π sobre 2 e aberto também em 3. O domínio dessa função será R menos o zero, porque as duas bolinhas estão abertas, menos o π sobre 2, porque aqui também é bolinha aberta, e menos 3, porque aqui também é bolinha aberta. Bom, nossa aula então vai ficando por aqui. Nos encontramos na próxima aula. Forte abraço!